Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje nossos grãozinhos trazem para a gente a continuação do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Muito bem, né? Então não adianta nada, eu querer ser superior ao outro, se a minha superioridade é apenas material, né? Se a minha superioridade ao outro não for moral, não for a minha elevação moral, eu não estou ganhando nada com isso, né? Então nós temos que ver as pessoas que na realidade são os instrumentos que Deus utiliza para as nossas provas. Nós temos que ver como irmãos e que nós temos que ter uma gratidão muito grande por eles terem permitido serem os instrumentos das nossas provas, né? Porque assim, se eles não fizessem isso, não se dispusessem a ser os instrumentos dessas provas, nós não cresceríamos, nós não teríamos condições, né, de nos elevarmos moralmente, de passarmos pelas nossas provas da maneira que nós passamos. Nós, como crentes cristãos, espíritas, espiritualistas, né, nós entendemos que a nossa passagem terrena ela é simplesmente uma etapa do nosso caminho, né? O que nós já passamos lá para trás, né, foi aprendizado. O que nós estamos vivendo aqui na Terra hoje é aprendizado, né? É expiação de erros nossos do passado. E o que nós vamos viver lá na frente, né, são os frutos das sementes que nós estamos plantando aqui agora. Então a nossa etapa terrena é uma etapa de crescimento, é uma etapa de aprendizado, né, para a próxima etapa da nossa vida. Nós sabemos disso. E todos que estão ao nosso redor, ao nosso caminho,
todos fazem parte das nossas provas, ou mesmo das nossas expiações, não é? Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui é para a gente usar no nosso crescimento espiritual. E todas as vicissitudes que eles usam o termo, né? Todos os problemas que nós passamos aqui, as necessidades, tudo que nós temos, assim, vamos dizer, de ruim aqui nessa terra, são os instrumentos para testar a nossa força, a nossa fé e a gente vencer as nossas provas. Então, se nós temos aqui pessoas difíceis, né, que a gente considera como inimigos, né, essas pessoas são as que a gente mais tem que ter gratidão, porque é através delas que nós vamos apurar nosso espírito, né? Vamos testar o nosso amor ao próximo, a nossa paciência, né, a nossa gratidão. Então, se nós temos pessoas difíceis na nossa vida, vamos agradecer e vamos tentar mudar o jeito de ver essas pessoas. Essas pessoas são os nossos grandes companheiros na evolução. Tá certo? Então vamos ter muita gratidão ao Pai por nos proporcionar, né, instrumentos desse porte para que a gente possa passar por essa etapa terrena no melhor estilo possível. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 9 ainda, a questão 531. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extingue com a sua vida corporal? Frequentemente, eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também eles vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Pode-se a isso pôr um termo e por que meio? Sim, pode-se orar por eles, e restituindo-lhes o bem para o mal, acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações, eles cessam, vendo que nada ganham com isso. A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra, e que se expiam assim, cedo ou tarde, os danos que se tenham feito a alguém. Muito bem. Então, gente, a malevolência, que é o sentimento ruim que um espírito tem por outro, ou uma pessoa tem por outra, né? Ela não cessa, geralmente, ela não cessa com a morte corporal, né? A gente já viu isso em algumas passagens aqui, algumas questões, né? Os espíritos às vezes perseguem sim, mesmo na vida espiritual, né, aqueles por quem tem uma aversão, que tem um sentimento ruim, né? Mas isso um dia tudo vai passar. Eles vão perceber, né? Eles vão perceber que estão perdendo tempo com isso, que eles não vão ganhar nada com isso, né? E o que a gente pode fazer? A gente, além de evitar, né, que isso venha a acontecer, possa vir a acontecer no desencarne, evitando, né, animosidade com outras pessoas, evitando brigas, evitando criar inimizades terrenas aqui que possam, né, levar, que possam prosseguir, né, na vida espiritual. A gente pode orar por esses irmãos, orar por esses espíritos, por essas pessoas que nos tinham um sentimento ruim, né, e mesmo pelas quais a gente tinha um sentimento ruim e que partiram antes da gente. A nossa arma e a nossa defesa sempre será a oração e as boas coisas que a gente faz. Então vamos fazer sempre coisas positivas, coisas boas, fazer boas amizades, né? Para a gente não criar, né, essa animosidade entre os espíritos, para que isso não prossiga depois do desencarne. Tá certo? Melhor maneira que temos, né? Vamos sempre fazer o bem, sempre levar o amor ao próximo. Melhor maneira para evitar tudo isso no futuro.
Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira, com muita paz, muito amor, muita alegria, muita luz no nosso caminho, né? E até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.